Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar aqui com vocês sobre a situação de criação do Vasco, setor de meio campo. Nós estamos sofrendo com problemas graves, o próprio Max Lopes falou na última entrevista que a bola está chegando pouco. Nós temos poucas opções criativas no meio campo. O jogador que pensa, o jogador que distribui, está ineficiente. No momento, quem cumpre essa função é o Fabrício, tendo de reserva o Giovanni Augusto. Vai entender o Valentim. Enfim, essas seriam as peças criativas que nós temos, além do Thiago Galhardo, que também pode fazer a função. Então, no momento, no Vasco, quem pode cumprir a função de meia criativo seriam Fabrício, não sei porquê, Giovanni Augusto, que não costuma ter uma boa regularidade, e o Thiago Galhardo. São esses jogadores que nós temos. Bem, agora eu vou passar para vocês os jogadores que nós tínhamos e o motivo pelo qual eles saíram do Vasco e se realmente era necessária a saída deles. Para não ficar uma parada muito esculachada, eu vou passar os pontos bons e os pontos ruins desses jogadores, o porquê que eles saíram e se eles poderiam ajudar estando hoje no elenco, ok? Bem, vamos lá. Vamos começar pelo Nenê. O Nenê ele saiu do Vasco no início do ano, foi para o São Paulo. O Nenê ele já estava com uma situação meio gasta com a torcida. Alguns torcedores gostavam muito do Nenê, outros torcedores questionavam simplesmente o fato dele tocar na bola. Ele teve um ano passado muito ruim na era Milton Mendes, né? O Nenê ele teve uma queda grande de rendimento, exemplo do que está acontecendo esse ano com o Martin Silva. O Nenê ele teve uma queda grande de rendimento no início do campeonato, então muita gente caiu em cima dele porque era referência. Se o Nenê não jogava bem, o Vasco não jogava bem. Então teve esse problema quando ele voltou um pouco a melhorar a sua situação. O Milton Mendes já tinha saído, mas a situação dele já estava estremecida com a torcida. E o Nenê também demonstrou algumas vezes querer sair do Vasco. Ele tentou uma saída para um time no exterior, não conseguiu. Vivia falando da família dele em São Paulo e que queria ir para lá e tal. Então o Nenê por várias vezes demonstrou querer sair do Vasco. O Nenê hoje em dia está no São Paulo, está jogando bem, é um dos pilares do São Paulo. Bem, na minha opinião, o Nenê sim faz falta, o Nenê sim seria um jogador importante para o Vasco. Mas o Nenê quis sair do Vasco, o Nenê não queria ficar no Vasco, e por várias vezes ele deu essas declarações de não querer ficar. Então não adianta ter um jogador que não quer ficar aqui. Foi um dos motivos pelo qual eu não contestei a saída dele quando ele foi, porque justamente para que ter um jogador que não quer ficar, né? Enfim, mas é isso. Vamos para o próximo. O próximo jogador é o Matheus Vital. O Matheus Vital está hoje lá no Corinthians. Ele é uma das peças do Corinthians, conseguiu seu espaço lá. O Matheus Vital, ele teve um bom início no ano passado, ele subia e descia muito da base. Quando ele conseguiu se estabelecer, ele foi bem. E na era Milton Mendes, ele foi o camisa 10 do Milton Mendes, o cara que colocava a bola para girar. Inclusive o Nenê foi para o banco por causa do Matheus Vital. Sendo que conforme o Nenê subiu de produção, o Matheus Vital caiu de produção. E aconteceu com ele aquela coisa que costuma acontecer com a torcida. O jogador ele cai de produção, ele passa a ser um jogador horrível. Você tira agora do Bruno Consendei, que em tese era um bom jogador, fez uma boa partida, muita gente falava que ele se multiplicava em campo, que ele conseguia tocar bem a bola, que era um jogador muito voluntarioso, mas fez um jogo ruim, já foi suficiente para todo mundo falar que o Bruno Consendei era um lixo, que o Bruno Consendei não joga nada, que o Bruno Consendei é uma merda. Então aconteceu coisa parecida com o Matheus Vital, mas ainda assim havia continuidade para ele no Vasco, né? Mas aconteceu o lance da venda dele para o Corinthians, uma venda estranha, até hoje eu não entendi essa venda. Ele foi vendido por um preço muito ridículo e o Corinthians tem uma multa sobre ele muito alta. Então futuramente, se o Matheus Vital for vendido pelo Corinthians, será pelo menos pelo dobro, dobro não, será pelo menos o triplo ou muito mais que o triplo do valor que ele foi vendido pelo Vasco. Parabéns aos envolvidos sobre isso, ok? Bem, Matheus Vital, hoje ele faz falta no Vasco. Ele joga mais aberto, mas ele pode jogar centralizado, jogou assim no Vasco. Tem uma boa distribuição de jogo, tem um bom passe, um passe refinado e tem gás, tem fôlego, coisa que os jogadores daqui não têm.
Então, sim, para mim é um jogador que faz muita falta. É uma pena que foi vendido dessa forma, mas vida que segue. Vamos pro próximo. O próximo jogador é o Guilherme Costa. Guilherme Costa hoje em dia está no Vitória. O Guilherme Costa ele joga um pouco mais aberto, mas também pode jogar centralizado. A exemplo do Matheus Vital. O Guilherme Costa, cara, ele sempre deu uma impressão de que não vinga, tá ligado? Ele veio pro Vasco, foi emprestado, os times que ele ia emprestado, ele começava bem, depois ia pro banco e não vingava. Voltou pro Vasco, os treinadores não costumavam apostar muito, quando ele entrava de titular não rendia, aí às vezes vinha do banco e ajudava, aí foi emprestado pro Vitória. Pro Vitória tá até agora no banco, ainda não conseguiu aquele destaque, mas já conseguiu assistência, já conseguiu jogar um pouco seu futebol. Bem, tendo em vista os jogadores que nós temos aqui hoje, que Fabrício, Giovanni Augusto, Thiago Galhardo, eu não acho o nível do Guilherme Costa muito menor do que esses que estão aqui. O Giovanni Augusto eu acho ele um jogador muito bom. O Giovanni Augusto ele é um jogador muito técnico, mas não está conseguindo jogar no Vasco. Ele cansa muito rápido, teve sequência de lesão, e está muito sonolento, se esconde do jogo. Então, todos esses problemas nivelam o Giovanni Augusto para baixo. Então, se levar em conta isso, o Guilherme Costa tem um nível muito parecido com o nível dos jogadores que estão aqui. Não sei se ajudaria, mas seria uma peça interessante para ser testada, como eu disse, tendo em vista o que nós não temos. O Guilherme Costa está emprestado para o Vitória, deve voltar no ano que vem, e saber se o Vasco vai ou não aproveitar o garoto, né? Bem, vamos para o próximo. O próximo jogador é o Evander. O Evander teve um início de temporada muito bom, marcou 2 gols no início da Libertadores. O final do ano passado dele também foi muito bom, foi uma das surpresas do ano passado. Mas com a queda de rendimento dele e com a sonolência dele em campo, a torcida começou a pegar no pé. E no caso do Evander é muito justificado, que o Evander continuava com sonolência em campo. Ele é um jogador muito técnico, ele é um jogador que toca bem a bola, ele é um jogador que aparece para o jogo, mas é lento, mas dorme, mas parece que anda e não vai. O Evander tem sim esses problemas, mas é um meia muito habilidoso, muito técnico. Diria que hoje, se você colocar esses 3 que nós temos, o Evander, para mim, estaria um patamar um pouco acima se resolvesse acordar, né? Para mim, faz muita falta sim o Evander. Ele foi emprestado no meio do ano, foi para o futebol europeu, se não me engano, foi para um time da Dinamarca. Tem se destacado, mas o futebol dinamarquês, né, cara? Tipo, quem é o futebol dinamarquês? Outro que eu tô esperando para ver se ele vai voltar e se o futebol dele retorna ao futebol que ele ganhou na base. Para mim, hoje em dia, faz falta sim ter um meia como o Evander, porque o Vasco ele carece de criatividade, carece de um jogador habilidoso e o Evander tinha essa habilidade. Bem, o último jogador para a gente falar é o Wagner. O Wagner saiu no meio de ano agora. Teve um racha ali com a diretoria, com o negócio de renovação, vai, renova, não renova, você vai que vai, não vai, e não foi. Acabou colocando o Vasco na justiça e foi embora. Cara, o Wagner, ele chegou para ser um meia criativo, o meia do Vasco, mas nunca conseguiu desenvolver um bom futebol aqui no Vasco. Ele tem um nível assim de produtividade parecido com o Giovanni Augusto, vive de lampejos. Ele, na maioria do tempo, não faz nada e, às vezes, vai lá e, pum, dá uma assistência. Às vezes, vai lá e, pum, faz o gol. Mas aí demora 3, 4 jogos para fazer isso. Fica 3, 4 jogos sem fazer nada e no 5º dá uma assistência. Mais 3, 4 jogos sem fazer nada e no 5º faz um gol. Mas ele ainda assim era uma peça mais produtiva do que Giovanni Augusto, do que Thiago Galhardo, mais ou menos. Ele tinha mais ou menos o mesmo nível de produção do Thiago Galhardo, eu diria por assim. De todos que eu citei, o para mim menos relevante é o Wagner, porque eu não vejo, o futebol dele é esse, não tem como evoluir mais do que isso. Se você parar para pensar, Matheus Vital, Guilherme Costa e Evander, esses 3 têm como evoluir o futebol. O Wagner não, o futebol do Wagner é esse. O Nenê, para mim, o Nenê é um jogador diferenciado. O Wagner não é um jogador diferenciado, na minha opinião. Então, de todos que eu citei,
o menos assim que eu gostaria que ainda tivesse seria o Wagner, porque passou por aqui e não ajudou em quase nada. Mas em base seria isso. Me diz você, qual desses jogadores você gostaria de ver de novo no Vasco? Qual desses jogadores você acha que está fazendo mais falta e por quê? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. É isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais.